E não tem outro tema para nós tributarmos ao Senhor e trazer à nossa memória. É a palavra que Deus deu ao nosso coração sobre os 15 anos da IBC, né? Uma debutante, ainda é jovem. Existe uma grande caminhada ainda a trilhar. Mas olhando para trás, a bondade de Deus, essa palavra vem ao nosso coração. A Deus toda a glória. Vamos falar todos juntos. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. E eu queria que você então abrisse a palavra do Senhor em João 3, 26 a 30. João 3, 26 a 30. Estou feliz de ver algumas pessoas aqui conhecidas. Tony, Carlinha. Aridalva está aí. Aleluia. Deus, toda a glória. Pessoas queridas, pastores, autoridades. Que toda a igreja sejam bem-vindos. Tributar ao Senhor, a Deus, toda a glória. E eu queria trabalhar com um pensamento que quando Jesus é glorificado, o nosso coração se enche de plena alegria, completa, suficiente e transbordante. Quando Cristo é glorificado, Ele é exaltado, Ele é a glória da igreja. Quando contemplamos a sua beleza, a sua formosura, ouvimos a sua voz, o nosso coração se enche de alegria e transborda na presença de Deus. Verso 26, os discípulos de João se dirigiam a ele e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo lá do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste sobre ele, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso Jesus respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que presta um serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O caminho do reino de Deus é totalmente contrário ao caminho desse mundo. Enquanto somos cercados por um mundo narcisista, que busca incansavelmente, tem sede, tem um anseio de poder, de prazer, de ser reconhecido, de ser louvado, de ser seguido, de ser curtido, de ter inúmeros milhões de pessoas olhando para Ele, buscando glória para Ele. O reino de Deus é para nos desglorificar, é para morrer, se esvaziar, para que Ele cresça e nós viemos a diminuir. Por que esse é o chamado? Porque fomos criados para a glória de Deus, para o louvor da glória do Senhor. A glória da igreja é Cristo. Ele é a glória de Deus revelada entre nós. E nós nos gloriamos dele, na sua poderosa glória. E por causa da graça maravilhosa do Senhor, nascemos de novo e estamos diante da glória de Cristo. O salmista no Salmo 115 que foi lido, versículo 1. Salmo 115, coloca na tela, querido. O salmista escreve como se estivesse se esquivando dessa glória, como se algo viesse e ele entendesse: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, mas por amor à tua fidelidade e o teu amor. O salmista aqui, ele reconhece toda a glória a Deus, ele olha os povos vizinhos que tinham deuses feitos de pau, feitos de pedra, feitos de gesso, que se prostravam diante desses deuses. E esses povos falavam: Israel, onde está o teu Deus?
E o salmista então diz: olha, vocês que louvam esses deuses falsos, são como eles, vazios. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, e eles não podem fazer nada por vocês. Tornam-se mortos todos aqueles que se prostram diante desses deuses. E ele diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. E essa é a palavra que nós temos para 15 anos. Nenhuma glória para nós. Homens íntimos de Deus como Abraham W. Tozer escreveram o seguinte: grandes homens de Deus, eles nem souberam que eram grandes. O simples fato de saberem que eram grandes, eles tinham como uma tentação demoníaca. Eles se esquivavam disso, porque sabiam que a glória é dada ao nome de Jesus, não a nós, Senhor. Nenhuma glória para nós, mas ao teu nome da glória. E esse pensamento deveria ecoar por todas as gerações. Não fomos chamados para ser glorificados, fomos chamados para dar toda a glória a Deus. Fomos criados para o louvor da sua glória, para expressar a sua glória. Homens, tanto na revelação bíblica ou na história, quando você vê uma das grandes tentações, fora pecado e todas as coisas que a gente vê que mancham o nome de Jesus, homens que se orgulharam, e a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E essa tem sido uma oração. Eu quero louvar a Deus pelos 15 anos, mas também pedir ao Senhor que me mantenha fiel e nos mantenha fiel até o dia de Cristo Jesus. Sabe uma oração de Jesus que eu tenho feito, e eu tenho olhado tanto no Antigo como no Novo Testamento? Essa oração: por amor do teu nome. Por amor do teu nome, é uma oração quase que antecipada. Por amor do teu nome, guarda-me, Senhor. Guarda-me das tentações de levar a glória para mim, e que ela seja dada ao Senhor. Isaías 42, versículo 8, o profeta Isaías, Deus ele fala sobre isso. Ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a minha glória e nem as imagens de louvor. Em outras versões, eu não divido a minha glória com ninguém. Deus é merecedor de toda a glória. A glória de Deus foi revelada a todos os homens. O povo de Deus, no Antigo Testamento, aguardava o Messias prometido, aquele que viria remir o seu povo dos seus pecados. A lei e os profetas anunciavam a vinda do Salvador, aquele que viria remir os homens, todos aqueles que creem dos seus pecados, aquele que viria para ser uma oferta pela culpa, que morreria e daria a sua vida pelo seu povo. Ele seria transpassado e moído pelas nossas iniquidades, e todos os homens viriam à glória de Deus, e pela sua expiação, pela obra da sua cruz, esse Messias atrairia muitos a eles. Muitos seriam atraídos por eles. E o profeta João Batista foi um servo de Deus chamado para preparar o caminho do Senhor. Ele foi um homem comum como nós, um profeta poderoso em palavras. Ele foi um arauto que preparou o caminho do Senhor. E o profeta Isaías fala dele há 750 anos antes de Cristo. No capítulo de Isaías 40, versículo de 3 a 5, o profeta Isaías fala de João Batista. Ele diz, versículo 3, uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos o verão, pois é o Senhor que fala. O destino de João Batista estava traçado antes mesmo dele nascer. Foi escrito a seu respeito. Aquele que seria chamado para preparar o caminho do Senhor. Ele seria um grande profeta e o seu chamado foi para apresentar Jesus ao mundo.
aquele que o chamou, disse que aquele a qual descer o Espírito Santo e você vê, esse é aquele que é a oferta pela culpa e morrerá pelos seus pecados. E lendo os evangelhos, você logo percebe que João Batista, ele tinha um ministério muito expressivo. Tanto é que alguns foram perguntar se ele era o próprio Messias, porque ele era alguém poderoso em palavras. Parece que o espírito de Elias estava sobre ele. Ele foi um profeta poderoso que tinha o seu ministério no deserto, e milhares de pessoas iam para ouvir João Batista lá no deserto e ouvir a sua mensagem, uma mensagem forte de arrependimento. E em João 1, versículo 19 a 34, fala sobre isso. Alguns judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas e perguntaram quem ele era. E João Batista confessou e não negou. Declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram: então, quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. És o profeta? E respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz acerca de você próprio? João respondeu as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Olha só como João Batista ele se fala: eu sou a voz. Eu sou apenas uma voz. Eu sou alguém que foi chamado para preparar o caminho do Senhor, para apresentar o Messias às nações. Então esses fariseus, eles foram perguntar: quem você é? Versículo 24, alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno nem de desatar dos seus pés. E no versículo 29, esse dia chegou. João Batista foi chamado para preparar o caminho do Senhor, mas chegou o grande dia. E no versículo 29 diz: e esse dia chegou. E João Batista, quando viu Jesus, contemplou o Senhor, quando ele viu a glória de Deus diante dos seus olhos, versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e diz: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim. Quando eu disse um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas por isso eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer. Pensa amigo nessa cena. Eu vi, quando Jesus veio, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele como pó e permanecer sobre ele. Eu não teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Jesus agora é apresentado ao mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Rei dos Reis, o Deus entre nós, o Emanuel, a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, o Todo-Poderoso, o Salvador do mundo, aquele que João reconhece que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele contempla o Cordeiro, esse é o Cordeiro, o Senhor, o Filho de Deus. E Jesus então começa a pregar e a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque o Filho do Homem, ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. E muito interessante, João Batista também pregou arrependimento, mas só o arrependimento não é o suficiente para salvar um homem.
Só se arrepender não é o suficiente. É necessário crer na obra expiatória da cruz. Por mais que você se arrependam sem fé, sem o Cordeiro, porque o Cordeiro é que tira, o Cordeiro é que limpa. E Jesus então é revelado aos homens. Ele começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ele proclama em João 3, versículo 36: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Multidões vindas de todas as partes vinham ao encontro de Jesus. Elas eram atraídas pelo Salvador, como Deus tem atraído pessoas para si em todo tempo, em todo lugar. Multidões vinham a Jesus para ouvir. E agora ele começa a entrar em cena. E ele começou a pregar. E aqueles que creram, a expulsar demônios, a curar os enfermos e a ensinar a respeito do reino de Deus. E nesse contexto, querido, exatamente neste contexto, eu vou começar a pregar agora no versículo 26. Jesus então, multidões vêm a Jesus. Elas são atraídas pelo Senhor. E os discípulos de João ficam incomodados com isso. E eles então chegam a Jesus no versículo 26. E eles dizem, e eles dirigiam a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo lá, no outro lado do Jordão, ao qual testemunhasse, ele está batizando a todos, e todos estão se dirigindo a ele. Em outras palavras, aqueles discípulos de João estavam dizendo o seguinte: João, você ainda não percebeu? Onde estão os teus seguidores? Tu não te importas com isso? Tu viste aquele homem que testemunhasse lá do outro lado do Jordão, que você testemunhou sobre ele? Agora todos estão seguindo, todos estão indo até ele. Tu está perdendo seguidores, João. Tu está sendo desglorificado. Tu está perdendo o teu status. Os teus seguidores estão indo embora. Se continuar assim, tua vida e teu ministério vai ser um fracasso. O mundo, ele nos mede pelos seguidores, pelos status, pelo que a gente tem. E às vezes, querido, nesse momento, né? Quem sabe a gente está sendo confrontado igual João. E agora? Você tinha tantos seguidores, e agora? Daqui a pouco ninguém vai mais lembrar de ti. E o sentimento, querido, e a resposta de João Batista aos seus seguidores, né, aos seus discípulos, ela deve ser a mesma resposta da Igreja Batista Central: até que Jesus venha. A mesma resposta que João Batista ele dá quando os seus discípulos perguntam: e aí, aquele que estava testemunhando? A resposta de João Batista é constrangedora, é esmagadora. Ela é contranatural a tudo aquilo que nós ansiamos e buscamos. E o versículo 27, João Batista respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Uma pessoa só pode receber o que é lhe dado do céu. Tudo que somos, Senhor, tudo que recebemos vem do Senhor, vem dos céus. Tudo que essa igreja, a minha vida, a graça, a salvação, tudo vem da graça de Deus. Nós apenas reconhecemos, porque o homem não pode receber nada se não vier primeiramente dos céus. Nesses 15 anos, tudo vem do Senhor. Nada, não há métodos, não há força humana, não há riquezas, só fraquezas, choro, lágrimas, mas reconhecemos que tudo vem de Deus. Vocês vão ver no vídeo aqui,
Sabemos que essa igreja nasceu no coração do Senhor. Antes de ela nascer, já estava no coração de Deus. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Sei que tu tem pouca força, mas não negaste o teu nome, fostes fiel. Esse é o nosso Deus. Não vem do homem para que ninguém se glorie. Não vem dos métodos para que ninguém nos copie. Não queremos que ninguém nos copie. Porque Deus não precisa de cópia. Ele ama a autenticidade. E nós temos sido autênticos aqui, graças. Temos celebrado isso. Temos celebrado o que Deus tem feito em nossas vidas. E João Batista, ele constrange, reconhecendo que Jesus, nada vem do céu que o homem não receba primeiramente do Senhor. E ele continua no versículo 28. E esse sentimento deve permear até que Jesus venha. 28. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Nós não somos o fim, nós somos o meio para anunciar o evangelho da graça de Deus. Somos chamados como João Batista para preparar o caminho do Senhor, para jogar as sementes do Senhor, para proclamar o evangelho àqueles que não conhecem o Senhor. Fomos alistados para o id por todas as nações, proclamar o evangelho a toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olha o versículo 29. Olha o que João Batista diz: a noiva pertence ao noivo. Você, nós pertencemos ao Senhor. A igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, amados. E eu quero dizer para vocês que eu vi inúmeros testemunhos e experiências de ver a maravilha que é saber que a igreja é de Jesus e não nossa. É muito bom saber que a tua família, a sua vida e a igreja do Senhor não é nossa, mas ela pertence ao noivo. Eu vi essa igreja nascer, eu vi essa igreja crescer, eu vi essa igreja se fortalecer, eu vi pessoas sendo tocadas, ministradas, transformadas. Vi muitas pessoas reconhecerem Jesus e descer as águas batimais. Eu vi pessoas sendo transformadas, impactadas pelo poder do Evangelho de Deus. Vi as lutas, vi os ataques, vi perseguições, vi retaliações que passamos. Vi Deus nos podar, nos lapidar, nos moer, nos confrontar. Vi muitas vezes e inúmeras vezes nós chegarmos ao limite. Lembra? Quantos lembram? Vários limites nós chegamos. Vários. Parece que Deus é especialista em nos levar ao limite, para que a gente reconheça que não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome da glória. Vi muitas coisas. De chegar a última hora e Deus agir. Chegar a última hora, Deus abrir a porta. Deus sabe como nós viemos para cá. Não tínhamos para onde ir. Verão, 2 meses, temporada. As portas se fecharam. Voltamos lá para o original, né? Lá na casa da mãe, ficamos lá. E Deus, poderosamente, nos deu este lugar. Um lugar que era um centro holístico, pertencia a Satanás, mas Ele nos deu para a glória do Seu nome. Há pouco tempo atrás, pandemia, quase morri de Covid, perdemos muitas pessoas, construímos esse lugar no meio da pandemia, provisão maravilhosa de Deus. Ano passado as portas parece que queriam se fechar, 9 meses orando, chorando aqui junto conosco, e Deus no última hora, oh Deus de última hora, Ele mudou o coração da dona e nos deixou neste lugar, porque a noiva pertence ao noivo. A noiva é de Jesus. Eu lembro até hoje, amados. Eu quero falar uma coisa muito
Eu acho que Deus ouviu uma oração minha aqui, que eu nunca vou esquecer. Sabe aquelas orações que você faz e marcam, porque foram feitas no Espírito? Eu lembro que quando veio a pandemia, a igreja fechou 3 meses. A conta estava trancada. Você não sabia disso, a conta estava trancada. Não tinha como entrar R$1 na igreja. Os pastores dependiam, missionários, toda a estrutura, aluguel, tudo que a gente dependia. Nós, pastores aflitos, fala assim, agora, né? E aí eu lembro que eu, o Gabriel, o Ricardo, a gente sentava na época, acho que o Júnior não estava aqui ainda, né? E eu lembro numa mesa que a gente falou assim, ó, a igreja não para, se a gente não tiver salário não tem problema, mas a igreja não vai parar. E eu lembro que eu fiz uma oração, foi muito interessante. E eu estava com o Senhor, o coração pesado, aflito. E eu lembro que eu orei a Deus, e de repente Deus mudou meu coração. E eu falei assim, Senhor, quer saber? O problema é teu, a igreja é tua, a noiva pertence ao noivo. E de maneira, amado, extraordinária, maravilhosa, porque milagre não se explica, milagre se vive, você vive a realidade do milagre, é inexplicável. Deus nos sustentou poderosamente, além de nos sustentar, Ele transbordou em toda a graça, porque a noiva pertence ao noivo. Quantos pastores são donos de igreja? A igreja está no nome dele, é um comércio. A igreja não pode estar no nome e sobre nenhum homem, porque ela é do noivo, ela pertence ao noivo. É isso mesmo, essa é a verdade. Parece que eu concordei com o Espírito Santo e com Deus, é isso. Ela é minha. É isso que você deve fazer. Minha vida é tua. Sim, Deus, meus negócios são teus. Meu casamento é teu, meu filho é teu. Sim, concorde com Ele, entregue a Ele, dê tudo a Ele, dê a Ele toda a glória, dê a Jesus, entregue a Ele. Sim, concorde, sim, é isso. Ore sobre isso, entregue. Ela é minha, tu és meu, eu te gerei. E quando ela é dele porque Ele deu a vida por ela. Ele pagou a oferta pela culpa. Ele pagou um alto preço da sua própria vida. E porque Ele a comprou com o seu precioso sangue, Ele salva, alimenta e cuida da sua noiva nos detalhes, amados, nos detalhes da vida. É nos detalhes. Ontem, vou falar o testemunho aqui. Não costumo dizer isso, mas ontem eu tinha uns trocados no bolso, né? E eu vou falar para você que nesse tempo de poda, o que eu mais sofri é de não poder ofertar com liberdade. Eu sempre fui abençoador, sempre dei. Boa graça é dar. Mas nesses 2 anos, Deus ministrou o meu coração da minha esposa, que é um tempo de poda. Eu gosto, mano. Minha vida é do Senhor. E ontem, eu tinha um dinheirinho no bolso, eu falei assim, eu tenho esse valor. E aí? Eu tenho que dar oferta, eu quero dar uns 3 cultos, porque eu entendo que pastor tem que dar o exemplo. E a Leila falou, olha, tá meio zerado aí. Dá tudo. Tinha o dinheirinho só para um lanche depois do culto. E o tanque da gasolina tava piscando assim, mal tinha dinheiro, né? Abrindo aqui. É bênção, querido. Sabe o que é bênção?
Porque a gente foi lanchar e de repente alguém pagou a minha conta. Não gastei com lanche e ainda pude abençoar um jovem. E aí hoje, fui almoçar na minha sogra e de repente o meu cunhado pediu a chave do meu carro com a Leila. Ela foi levar a mãe no mercado. E de repente ele saiu com o carro, ela nem viu. E quando ela chegou, o tanque estava cheio. Ostentação. Faz tempo que eu não vejo assim aquele negócio lá em cima do talo. Eu falei, uou, glória a Deus. Deus é Deus, Deus dos detalhes, amados, Deus, porque nós somos dele, não há o que temer. Deus vai sustentar o seu povo. Pode aumentar o aluguel, pode vir nos querer nos tirar, mas a noiva é do noivo. Aleluia. João Batista continua no versículo 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta um serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Dá para colocar na tela esse texto, mano? Só coloca aí para mim. Olha só, preste atenção nesse texto. A noiva pertence ao noivo. Fala comigo. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que presta um serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Eu amo essa mensagem da noiva e do noivo, porque eu já tive a oportunidade de casar muitas noivas aqui, né? E para quem não sabe, eu sou de profissão, 31 anos de profissão cabeleireiro. E nos últimos 5 anos de profissão eu me especializei nessa área de festa. Cara, eu me apaixonei por essa área artística, né? Maravilhoso. Mas o que eu fazia era prestar um serviço ao noivo, de deixar a noiva bela, linda, né, deslumbrante, para encontrar o noivo. Eu estava só prestando um serviço, porque a noiva é dele. Mas o interessante desse texto é que a Bíblia fala que ele era um amigo do noivo. E sabe, amados, nesses 15 anos até que Jesus venha, que você seja um amigo íntimo do Senhor. Deus não chama apenas servos, mas amigos. E os amigos sabem tudo. Eles atendem, eles atentam a voz, eles começam a reconhecer a voz de Deus. Assim, olha, acho que Deus não está nesse negócio. Olha, eu acho que Deus está dando essa orientação. Eles atendem, eles ouvem, eles são amigos do noivo. E o interessante, quando eles ouvem a voz, o coração deles se enche de alegria. Amados, não tem maior contentamento quando a palavra de Deus ela salta e o Espírito de Deus fala com você. Você já percebeu que quando isso acontece, você quer compartilhar com todo mundo? Quantos é assim? A palavra salta, aí você tem desejo de compartilhar. É interessante. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Não é a palavra, é da palavra de Deus. Ouve, ele atende. Fomos chamados para ser amigos, caminharmos em sua presença, santidade, intimidade com o Todo-Poderoso, amar a sua presença e buscar a sua face. E no 29, o amigo do noivo presta um serviço ao noivo que o atende, o ouve e enche-se de alegria. Vemos no texto o coração de João. Ele nesse momento ele estava pleno. Por quê? Porque ele concretizou o seu chamamento. Ele foi pleno naquilo que Deus, o seu propósito de preparar o caminho do Senhor. E quando isso aconteceu, ele estava pleno, feliz, satisfeito, realizado, porque Jesus foi revelado. E o seu coração, quando via, eu sou apenas um amigo do noivo, o meu coração se alegra de ver a sua voz, de atentar. E o seu coração se enchia de alegria. E ele diz, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu... É necessário que ele cresça e que eu diminua. Gente, João Batista primeiramente reconheceu o seu lugar. A noiva é do noivo.
É necessário que Ele cresça e eu diminua. É dele. Eu tenho que diminuir. Mas que coisa linda. Quando o nosso propósito é cumprido, é hora de recuar. E aí é difícil, né? É o que João Batista fez. Quando o propósito de João Batista foi cumprido e Jesus foi glorificado, foi a hora de ele recuar. Porque a noiva pertence ao noivo. Não vai não. Fica aqui debaixo do meu, né? Fica aqui, porque você é meu discípulo. Fica aqui. Quando o discípulo ele enxerga o Senhor e ele ama o Senhor, você deve liberá-lo. É necessário que ele recue. Eu recuar. É necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista deu um passo atrás. João Batista saiu de cena. João Batista se desglorificou para glorificar a Jesus. E esse é um grande paradoxo. Porque quando a igreja glorifica o nome de Jesus, aí sim o seu coração se alegra, se enche de plenitude e transborda de alegria. Quando damos glória a Jesus. Eu ouvi algo numa conferência esses dias que eu achei fantástico. Achei fantástico. A Trindade é a coisa mais linda do mundo. Porque o Pai glorifica o Filho. O Filho glorifica o Pai. O Espírito glorifica Cristo. Essa é a função do Espírito. E o seu corpo é a ação do Espírito em nós para glorificar Jesus. E eu achei muito interessante que o pregador, ele falava assim, olha, uma igreja que enfatiza o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, é uma igreja vazia do Espírito Santo. Mas uma igreja que enfatiza a glória de Cristo, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque esse é o papel do Espírito. Glorificar a obra de Cristo, é apresentar ao mundo a obra de Cristo. É um paradoxo. Porque quando Jesus é glorificado, vamos falar comigo? Levanta a mão. Porque quando Jesus é glorificado, o nosso coração se enche de plena alegria, completa, suficiente e transbordante. Quando Cristo é glorificado, quando eu dou a Ele toda a glória, toda a honra, a Deus toda a glória. Quando eu vejo Deus, Cristo, aqui é sobre Cristo, é sobre graça, não a nós, nada é de nós. O nosso coração hoje se alegra, transborda, porque tudo é sobre Ele e não sobre nós. Que nos próximos anos, até que Cristo venha, nós possamos levantar as nossas mãos, tributar nessa noite e dar a Deus toda a glória. Amém? Que você dê a Deus toda a glória. Viva como João Batista. Prepare o caminho do Senhor. Reconheça que Ele é o noivo. Que Ele cresça e eu venha a diminuir. Vamos ficar de pé, amados. Eu gostaria de orar com você. E quero convidar você a dar a Deus toda a glória. Mas antes nós vamos orar. Fecha os teus olhos. Como o mundo busca a glória para si, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nós queremos dar a toda a glória devida ao teu nome, Senhor. Queremos agradecer. Agradeço ao Senhor, querido, por esses 15 anos. Pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Agradeço a Deus pela graça, pela abundante graça sobre a sua vida. Feche os seus olhos, adore o Senhor. Agradeço ao Senhor porque Ele cresça e nós viemos a diminuir. Dê a Deus toda a glória. E nós queremos, Senhor, agradecer, queremos louvar, porque nesses 15 anos tudo é sobre o Senhor. Obrigado pela tua poderosa graça, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu infinito amor. Nós queremos dar a ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Senhor, adore o nome de Jesus.
toda a glória, toda a honra, Senhor, todo louvor por esses 15 anos, ó Pai, até que o Senhor venha nos usar poderosamente em Tuas mãos, Senhor. Usa-nos para a Tua glória, e nós queremos bem dizer, e eu quero convidar você, querido, a nesse momento, nós tributarmos ao Senhor e levantarmos a Ele adoração, exultação. Que você transborde, levante suas mãos e adore ao Senhor, e dê a Ele todo o louvor, toda a glória devida ao seu nome. Vamos louvar o Senhor?